Hoje nós damos continuidade às mensagens que estão sendo feitas domingo à noite com o tema Descubra Deus, incentivando pessoas, alguns novos, gente que não tem tanto contato assim com o cristianismo, a pensar a fé cristã. Mais do que uma exposição voltada exclusivamente para a igreja, essa série ela tem o objetivo de construir, a partir de 7 grandes questões. Quem é Deus? Descubra mais acerca de Deus. Então, tivemos a primeira falando sobre há propósito para a vida, depois há um Deus. Semana passada, por que há dor e sofrimento? E hoje nós conversaremos sobre o tema, o cristianismo, ele é muito restrito? E essa resposta, ela pode ser óbvia, dependendo da especificação da pergunta que você faz. Por exemplo, ela é uma religião restrita com relação a pessoas, seres humanos? Não, não é. Ela é restrita com relação aos atributos e caráter de Deus? Sim, acaba sendo. Então, na mensagem de hoje, nós vamos explorar esses 2 pontos de vista, acrescentando a essa pergunta inicial uma qualificação. Ela é uma religião, ou o cristianismo, ele é restrito? Depende de quem e para quê. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 4, e eu peço que a sua Bíblia continue aberta após a leitura, tá bom? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar? Senhor, nós queremos nessa noite pedir em nome de Jesus, para que pela exposição da sua palavra, o Senhor comunique de maneira clara, profunda, verdadeira, esperançosa aos que estão aqui presentes nessa noite, aqueles que acompanharão essa mensagem na internet e aqueles que estão ouvindo Deus involuntariamente em veículos e outros meios de comunicação. Abençoa-os, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Deus. Eu clamo por misericórdia, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor se faça visível, audível, a partir da minha vida. Enche-me, Senhor, transborda-me. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O cristianismo é muito restrito ao ser humano, restrito à humanidade.
Já há alguns anos, no nosso país especificamente, porque é o meio em que nós vivemos e particularmente eu conheço, tem surgido uma classificação hierárquica, monetária, para dividir clientes, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando você quer fazer um cartão de crédito, né? Aí você tem a bandeirinha nacional, aceito só aqui dentro, por uma renda de um salário mínimo, uma anuidade baixinha, sem milha, sem muita vantagem. Depois você tem um nível acima, para quem ganha um pouquinho mais. E depois um mais acima, já não é ouro, já é platino. E depois já tem um black, um infinity. E por aí vai, vão nos setorizando. Pessoas mais comuns entram na fila. Pessoas mais abastadas têm o celular do gerente. Você vai num show, você pode ficar numa fila. Ou, por favor, Senhor, me acompanhe por aqui. E assim vão nos setorizando, dizendo para nós que nós somos diferentes, que existe casta no nosso meio. Existem os mais elevados e existem o povão, o piscinão de Ramos, a ralé do busão, a turma das grandes e imensas filas, não é verdade? E vão setorizando tudo. Tem o mercado do povão e tem o mercado da elite. Tem o clube do povão e tem o clube da elite. E por aí, e a gente vai acreditando nessa história, né? A gente acredita tanto nisso que de repente vai ter igreja para rico e igreja para pobre. Então você vai entrar na nossa igreja e vai dizer, por favor, apresente o seu black. Se você for platino, você fica no salão aqui embaixo. Se você for ouro, você vai lá para o Isaac de Mesquita. Ou senão você vai receber um CD para ouvir em casa. E assim vão nos setorizando. E a gente acredita nessas coisas. Porque a gente recebe e fala assim, rapaz, eu estou importante mesmo. O cristianismo é restrito. Ele nos divide nessas castas financeiras ou acadêmicas. Doutores assentam aqui à frente, os pós-doc do lado de cá, os mestrandos ali naquela setor, os universitários lá em cima. Eles estão lá em cima mesmo, né? E vão nos setores, e a gente acredita. A gente acha que as coisas são assim mesmo. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um amigo, era um filho na fé. Timóteo era alguém que Paulo tomou para si e disse, vem cá menino, que eu vou te ensinar a ser pastor. Eu vou te ensinar a cuidar da igreja. E aí ele escreve para Timóteo, falando, Timóteo, antes de tudo, pois eu exorto, que você ore, que você ore com súplicas, com intercessões e com ações de graças, em favor de todos os homens. Não faça distinção de pessoas que são merecedoras ou imerecedoras das suas súplicas, orações, ações de graças e clamor a Deus. Não faça separação. Então o cristianismo, ele é uma religião restrita ao ser humano, à humanidade? Não, não é. Não pode ser. Nunca foi. Nem a sua origem judaica é restritiva. Como não? Como é que você fala que o judaísmo não é restritivo? Não é. É só ler o Antigo Testamento. Deus escolhe um povo para que esse povo anuncie. Para que ele seja a vitrine de Deus no meio daqueles tantos deuses variados.
vejam o que eu, o Senhor, faço com um povinho que não tem nada a me oferecer. Vão ganhar vitórias, vão ganhar guerras, vão ganhar territórios, vão vencer, e eu vou colocá-los estrategicamente numa posição em que os povos irão passar por ali e ver a sua expansão. Os Salmos, o livro dos Salmos é recheado de salmos que convidam as nações. Louvem-te os povos, Deus, louvem-te os povos todos. Não é restritivo, nem na sua origem e nem no Novo Testamento. Nunca foi. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, quando você for ensinar a igreja, não ore só por determinadas pessoas. Não ore só por aqueles que você ama e gosta. Não ore por aquelas pessoas em que você tem afinidade e diz assim: meu irmão, Deus colocou você na minha vida para expressar o cuidado dele por mim. Porque, gente, assim é fácil orar, não é? É até gostoso orar. Porque você ora com o coração grato. Você nem ora com súplica, né? Você ora só com gratidão. Difícil? Difícil é orar pelo inimigo. Ah, é difícil. Difícil é orar para ex-marido e ex-mulher. É difícil. Difícil é orar para vizinho importuna, né? Não é difícil? É difícil. Aí, olha o que Jesus fala acerca disso. Se amais os que vos amam, qual é a graça? Literalmente é isso. Qual é a graça? Qual é a caris? A gente traduziu por recompensa. Qual é a recompensa? Qual é a graça nisso? Qual é a graça em você amar quem você já ama? É sem graça. Graça tem, porque quando você faz isso, por quem você odeia. Aí ele continua assim: até os pecadores amam os que os amam. Não é verdade? A Dilma não foi lá visitar o Lula? É fácil. Difícil é a gente ir lá, né? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a graça? Não tem graça. Até os pecadores fazem isso. Se você empresta àquele que você espera receber, qual é a graça? Não tem emoção. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha aí. Como que o cristianismo é restritivo ao ser humano? Não é. Não é. Difícil é a gente inserir na nossa súplica gente que não é igual a gente, gente diferente. Isso é difícil. Difícil é a gente orar por quem a gente não gosta. Hoje mesmo, uma pessoa de maneira muito rápida chegou para mim e falou assim: pastor, como que eu perdoo alguém que me magoou profundamente? Falei: ora por ela. Começa orando, com súplica, com gratidão, com ações de graças. Ora pela vida dela. É assim que começa. É assim que a gente inclui. Excluir a gente faz naturalmente. Incluir, o cristianismo tem que ensinar. O cristianismo é restritivo ao ser humano? Não. Ele é inclusivo. Ele é muito inclusivo.
O sol nasce para bons e para maus, não é verdade? Olha os tipos de oração que Paulo fala para a gente fazer por todas as pessoas. Súplica são solicitações para a gente ser liberto do mal. Então você vai orar para que Deus livre o inimigo, quem você não gosta, do mal. Você vai orar como sendo uma solicitação por aquilo que seja proveitoso, seja bom. Então você vai pedir para que Deus livre do mal, você vai pedir para que Deus abençoe, com intercessões, que são os lamentos nossos postos diante de Deus. Você está intercedendo por essa pessoa. Agora o pior de tudo é você fazer isso com ações de graças. Aí complica, né? Você vai agradecer pela vida, porque ele está bem, porque Deus tem sustentado. Pastor, eu quero invocar o Salmo 73. Deus, quase me resvalaram os pés. Eu vendo, Senhor, a prosperidade do ímpio, e eu de sol a sol, ralando, e nada. É duro. Aí ele fala assim: você vai fazer isso por todas as pessoas, em favor dos reis, versículo 2, acompanha aí, de todos que se acham investidos de autoridade. Ai, ai, ai. Se isso não é ser inclusivista, se isso não é incluir, eu tenho dificuldade para entender o que é inclusão. Calvino fala assim: ninguém tinha mais motivo para odiar o rei do que os cristãos, porque ele era deliberadamente contra Jesus. É só ver a história do nascimento de Jesus e de Herodes, né? Ele manda matar as crianças. Eu não quero nenhum concorrente comigo. Um louco. E aí Paulo vira e fala: vocês vão orar com súplicas, com orações, com intercessões, com ações de graças a todos os homens, aos reis. Aos reis. Graças a Deus nós não temos rei, mas temos governante ou governanta instituída de autoridade. Aí vem um ponto interessante para a nossa reflexão, porque ele fala assim: façam isso, porque você tem dever de fazer isso. Não é para o bem dele, é o seu dever de fazer isso. Faça isso para o seu bem. Olha como que ele continua o versículo 2: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Não está tranquilo e não está favorável. Não está. Eles estão cantando que está, mas não está. Paulo está falando: quer tranquilidade?
inclua na sua súplica, na sua oração, na sua intercessão e na sua gratidão as pessoas investidas de autoridade. Inclua. Eu vejo gente xingando, eu vejo gente gritando, agora eu vou me incluir. Eu não estou orando. Eu não fiz isso ainda. Não da maneira que o apóstolo Paulo fala para fazer. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer, tem que incluir. Não é restritivo, não é só para a gente. Orar por vocês é fácil. Difícil é orar pelo Senado, Câmara, pela presidente, pelos ministros. Isso é difícil. O que não quer dizer que dia 13 eu não vou estar lá. Mas eu vou orar. Porque eu tenho o direito de protestar contra tudo que está acontecendo. O que eu não tenho direito é de não incluir na minha oração. Isso eu não tenho direito. O cristianismo é restrito? Não. Ao ser humano, não. Não é. Nunca foi. Nunca será. Versículo 3. Faça isso, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então é o meu dever. Eu, Gustavo, preciso incluir essas pessoas, todos os homens, nas minhas orações. Como que eu concilio isso com fome e sede de justiça? Fazendo as duas coisas. Isso me é ordenado a fazer. Eu vou fazer. Agora eu não vou abrir mão da fome e da sede de justiça. Não vou. Então, vou protestar. Vou falar contra. Mas não posso deixar de incluir nas minhas orações. Versículo 4. Por que que isso é bom e aceitável a Deus? O próprio Paulo diz: o qual quem? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aletheia. Verdade. Está aqui, ó. Palavrinha no grego, aletheia. O mesmo nome da última Operação Lava Jato. Aletheia. Verdade. Até parece que tem crente no meio disso aí, né? O qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O rei, a salvação está estendida para ele. Os governantes, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Alckmin, todo mundo, Azeredo, todo mundo Deus deseja. Mas se Ele deseja, por que eles serão ou não serão salvos? Aqui a gente vai entrar numa questão teológica que eu vou só explicar. Existem duas palavras gregas para definir desejo. Uma é o desejo sentimental, a outra é o desejo decretivo ou decretativo do próprio Deus. Então, Paulo utiliza essa palavra desejo como sendo o desejo sentimental. Seria bom. Tem um versículo que explica isso de maneira muito clara, muito bem pontuada, que usa as duas palavras. Mateus capítulo 1, versículo 19,
É um texto que fala quando José recebe a notícia de que a sua noiva Maria estava grávida do Espírito. E aí, Mateus 1,19 fala assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo e não desejando sentimentalmente algo do seu coração, algo que estava na sua mente, a infamar, pesar contra ela, resolveu. São as duas palavras, querendo e resolveu. As duas palavras. Ele não queria, ele pensava que não seria bom, aí ele resolve. São as duas palavras usadas no mesmo versículo. Aí ele resolve deixá-la secretamente. Ele fez isso. Aí o anjo falou: não faça isso. Aí ele volta atrás. Mas ele fez. Então, só para a gente entender teologicamente esse versículo, não ficar nenhuma ponta, nenhuma rusga, né? Se Deus deseja que todos sejam salvos, por que todos não são salvos? Paulo utiliza esse desejo. Seria bom. Ele decretou assim? Não decretou. Porque nem todos conhecerão a verdade. O próprio Jesus disse isso. Está aberto para todos? Claro, o cristianismo nunca restringiu ninguém, disse: você não pode entrar aqui, você não pode. Jesus nunca disse isso. Ele ouvia, conversava, expunha a Escritura, e aí tinha o desenrolar da história. Mas não é uma religião restritiva aos seres humanos. Não é restritiva a brancos, a negros, a pardos, a mamelucos, aos orientais, aos esquimós. Não! Pede-me e eu te darei os confins da terra. É para todo mundo. Deus deseja que isso seja anunciado a todos os povos. Biblicamente, quando que Jesus volta? Quando toda a terra, toda a nação tiver sido alcançada com o Evangelho, do ponto de vista de anúncio, ficaram sabendo que há 2000 anos atrás Jesus Cristo veio. Os povos ribeirinhos da Amazônia, as tribos africanas isoladas, todo o povo ficará sabendo. É assim. Aí Jesus volta. Não é restritivo ao ser humano. Nunca foi. Nunca foi. Agora, o cristianismo é uma religião restrita com relação ao quê? Com relação a Deus, aos atributos de Deus. Não tenha dúvida que é muito restrita. Eu não tenho direito de acrescentar nada àquilo que Deus já disse que Ele é. Eu não tenho direito de mudar nenhum comportamento que a Bíblia diz que não é para ter. Não tenho direito. E por isso nós somos taxados de homofóbicos. E por isso nós somos taxados de pessoas quadradas. Pastor, tem que abrir a mente. Tem que deixar fluir. Fluir o quê? Porque se você, pastor, se você não deixar as coisas acontecerem, você não vai atingir aí o nirvana. Não vou mesmo. Porque a Bíblia já definiu isso. Está com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia aberta? Versículo 1 ao 4, para todos, para o rei, para as autoridades, para os inimigos, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Ele faz assim agora, versículo 5, fechou. Olha aí. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos.
testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado pregador, apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O cristianismo é restrito com relação à salvação? É para todo mundo. Ninguém é merecedor mais do que ninguém. A igreja é a prova disso. Aqui tem um monte de ex-mentiroso, ex-viciado, e por aí vai, um monte. Mas que em Jesus, foram acolhidos, foram salvos, tiveram a sua vida ajustada. Quantos casamentos aqui no nosso meio não foram ajustados por Jesus? No ECC, no Encontro de Casais com Cristo, quantos deles? Centenas. A cada ano, pelo menos 30 casais vão em cada semestre. Quantas pessoas não são alcançadas por Jesus diariamente, através do Disque Paz, das temporadas, dos acampamentos, das ações evangelísticas, na exposição do Evangelho? É para qualquer um. Agora, é restritivo? É. Porque só há um Deus. Um único Deus. Porque se existissem dois deuses, você poderia ser salvo por um, ou poderia ser salvo por outro. E o único Deus que eu não ia querer é o Deus que envia o seu filho para morrer. Se ele faz isso com o filho, eu que não sou filho, o que ele vai fazer comigo? Eu não ia querer esse não. Eu ia escolher outro, mais suave. Esse não. Se existem dois caminhos para a salvação, por que só existe uma humanidade? Não existem duas humanidades. Não existem duas criações. Não tem nenhum outro ser aí, como o homem, que tenha mais braços, mais pernas, mais cabeças, mais olhos, mais nariz do que a gente. Não tem. É uma criação, é uma humanidade. Se é uma humanidade, provavelmente é um Salvador. Se é um Salvador, certamente é um caminho. Se é um caminho, não tem outro. O cristianismo, ela é uma religião restrita? Depende. Quem tem acesso a isso? Todos. Por meio de quem? De um só. Um só. Jesus Cristo, homem, enviado por Deus para nos salvar. Não é uma mensagem agradável. Não é. Confrontar a fé não é agradável. Mas se eu creio que essa é a verdade, desagradável é não falar. Desagradável é não dizer. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz: um Deus, só tem um Deus. Só um. Você quer chegar a esse Deus? Pastor, eu quero chegar a esse Deus. Só tem um mediador. Um mediador, está aqui, ó. E um só mediador entre Deus e os homens. Você quer chegar a Deus? Só tem um jeito. Não é nem 1,1, nem 1,5, nem 2, nem 100, é um só.
é Jesus Cristo. Qualquer outro você vai errar o caminho. Você vai chegar em outro lugar, mas você não vai chegar a Deus. Um só. Jesus Cristo. Homem. Por que é só Ele? Porque Ele se deu em resgate por alguns, não, por todos. Por todos. Portanto, se você crê no Deus Criador, Gustavo, eu creio que Deus criou todas as coisas. Então saiba que para você ter relacionamento com esse Deus, só através de Jesus. Nenhum outro. Nenhum outro. Por isso, a resposta é: o cristianismo é muito restrito? Não e sim. Não com relação à humanidade. É para todo mundo. Agora, com relação a Deus e para se chegar a Deus, não tem outro caminho. Renda-se a Jesus. Entregue sua vida a Ele. Faça dele o seu Salvador. Experimente viver sob o seu cuidado, desfrutando da sua graça e da comunhão com o Pai, que é exclusivamente por meio de Jesus. Amém.